Que gostoso estar na presença de Deus, né? Que essa possa ser a nossa oração e nós podamos falar ao Senhor: eis-nos aqui, envia-nos como flechas vivas, como cartas vivas. Você que tem um chamado, faça essa oração. Fala ao Senhor: eis-me aqui. Que muitos recebem um chamado lindo, têm um propósito lindo, mas estão paralisados. Então, se você quer sair dessa paralisia, fale a Ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando você fizer essa oração, as coisas podem sair um pouco do lugar, mas eu tenho certeza que é o mover de Deus sobre a sua vida. E agora eu vou estar pegando um outro link aqui do Google Meet, porque esse aqui que eu gerei tem limite de tempo, gente. Ô João, manda aí pra mim. Aí eu vou mandar aqui nesse chat aqui, e vou mandar lá no WhatsApp. Vocês podem entrar lá. Aí a parte da administração vai ser lá. Calma aí que eu esqueci que nesse navegador não tem a conta lá do institucional, então pode demorar um pouco. Eu recomendo que você mande no WhatsApp, aí você marca todas as pessoas que estão aqui, aí elas entram e a gente inicia a administração. Tá, eu vou mandar aqui o do meus aqui. Peraí. Gente, vai entrando aí, ó. Vou mandar no zap. Peraí. Mandei aqui, vou mandar lá no geral lá do house. Vou esperar vocês aqui na outra sala. Aí, ó. Aí, falta quem? Deixa eu ver. Cauã, a Jennifer, o João, a Ana, a Kelly. O Gustavo entrou. Deixa eu ter que renovar e postar lá nos stories. Pera aí. Faltando quem aqui? Vamos ver quem tava lá no. Bruno. Vou postar de novo aqui no Instagram. Acho que tinha entrado uns dois, né, de lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cadê? A Vitória não entrou? Deixa eu marcar ela aqui no WhatsApp. Aqui. Tá, vamos lá. Ô João, você pode orar aí pela Jennifer? Com toda certeza. Deus. Vamos lá, glória a Deus. Se você puder, Jennifer, feche os seus olhos. Se não puder, mantenha eles abertos, mas entre em espírito de oração. Então, levantem um clamor junto comigo e oremos. Pai, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha sobre a sua filha Jennifer agora, Pai, toma a boca da tua filha, que ela não fala somente, que ela não fale as coisas que a gente quer ouvir, mas as coisas que a gente precisa ouvir. Espírito Santo, tome a boca da tua filha para que venha um confronto direto com o nosso espírito, que a nossa alma seja quebrantada e que a gente seja rasgado dessa ministração, que a gente possa ser renovado de também, forma que Deus exata esteja conosco, sobre a vida dela. que nós possamos Pai, sentir mais da tua presença nessa ministração, que essa ministração não nos conforte, mas nos quebre por dentro.
que ela possa nos moldar, Pai, como a tua palavra dita, que é como fogo e como um martelo que esmeaça a rocha. Que nós possamos sentir mais a tua presença nessa ministração, que essa ministração possa nos tirar da zona de conforto, nós possamos entender que isso é do Senhor, que isso é sobre o Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus, que nós possamos sentir ansiedade nenhuma agora nesse momento, que nós possamos nos concentrar apenas naquilo que o Senhor quer falar. Que o Senhor venha sobre ela agora, Pai, e tire todos os pensamentos intrusivos, tudo aquilo que não é seu, Jesus, possa sobrar apenas aquilo que é teu. Pai, o Senhor esteja no comando na vida de cada pessoa que está aqui hoje nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço muito por mais um dia na tua presença, na vida de cada um aqui, que eu possa me tornar íntimo de cada um, possa ter conexão com cada um. Tudo aquilo que tem se levantado e que todo demônio, principado ou potestade, possa se ajoelhar e bater em retirada pelo santo nome de Jesus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Fica à vontade, tá, Jennifer? Gente, é a primeira vez da Jennifer... Gente, é a primeira vez dela ministrando aqui. Ela tá nervosa. Você pegou um dia que tem bastante gente, né? Tenho certeza que Deus vai te usar, viu? Fica à vontade. Amém. Amém. Então, como eu tinha comentado ali no grupo, hoje eu vim, né, a minha ministração, ela tem como tema cura para a alma, Deus é maior que a ansiedade e a depressão e toda a dor. É sobre um tema onde eu comentei ali no grupo, que é um tema onde a gente vê muito no nosso dia a dia. Aqueles que puderem estar lendo, pegando sua Bíblia e abrindo, né, eu convido a abrir em Salmos 34, versículo 38. 18, na verdade. Todos que puderem, põem um amém aí no chat pra mim saber, tá bom? Isso. Salmos 34, versículo 18. Amém. Todos encontraram? Amém, então. Então, Salmos 34, versículo 18. Peço ao Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos do espírito abatido. Então, o objetivo, né, dessa pregação, então, ela é levar vocês a entender que Deus, ele se importa com a nossa saúde emocional. Ele oferece, então, consolo, restauração e nos chama para lançar toda a nossa ansiedade, toda a nossa dor e peso, confiando na sua graça e no seu cuidado. Né, muitos conhecem né, aquele versículo, né, lançai, né, toda a vossa ansiedade, que Deus dará consolo, né? Então, para muitos que não sabem, então, a dor que ninguém conhece, né? Então, muitos a gente sofre com ansiedade, com dores, com, né, tanto internas que muitas pessoas não podem ver. A gente sofre no nosso dia a dia, ansiedade, depressão, medo, vazio constante. Essas são dores bem reais no nosso dia a dia, né? Então, o crente ele também pode sofrer isso. Não é por falta de fé. Todo ser humano é humano, todo mundo é falho. Então, lá em Isaías 53, versículo 3, Jesus conhece as nossas dores da nossa alma. Então, o homem de dores que sabe o que é padecer. Convido todas, se puderem, estar abrindo, né, em Isaías 53, versículo 3. Pelo contrário, foi desprezado, rejeitado pelos homens, vivendo como um homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém que quem os seus semelhantes escondem, o rosto foi menosprezado e não demos sua pessoa a importância alguma. Então, a ansiedade e a depressão elas são uma realidade no nosso dia a dia. A ansiedade, então, é uma preocupação excessiva com o futuro. Lá em Mateus 6,34, 6,34, então,
Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações, o suficiente mais que cada dia terá de si mesmo. Então, Jesus fala, a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã, a gente não deve se preocupar, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Não, a gente deve se preocupar com o presente, com o dia de hoje. O dia de hoje a gente tem preocupações do dia de hoje. O dia de amanhã só Deus sabe quais serão as nossas preocupações. A gente, como a gente fala, né? A gente mata um leão a cada dia. Então, a depressão, então, ela é uma tristeza profunda, perda de interesse, esgotamento emocional e sensação de inutilidade. Alguns personagens bíblicos passaram pela depressão, então, são Elias. Ele pediu a morte quando, naquela época lá, onde ele foi perseguido por Jezabel, né? Onde ela mandou, naquela época era matança dos profetas, né, e tal, onde ele não aguentou mais. Ele estava sendo perseguido por uma bem dizer, rainha, né, esposa de um rei, onde ele pediu para morrer, né, e Deus, com seu amor infinito, falou: Elias, sai dessa caverna, né, e faz a obra que eu tenho feito para tua vida, que eu tenho, né, planejado para tua vida. Tem também Jó, ele perdeu tudo e essa mulher amaldiçoou a vida dele, né, onde Jó perdeu tudo, seu gado, sua família, sua casa, tudo que ele tinha, tudo, ele perdeu. E a mulher, né, sua esposa, né, naquela época, em vez de apoiar ele, não, amaldiçoou e falou assim, ó: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E como, né, eu vejo, né, eu me vejo assim no personagem dele, e ele dizendo: mulher, se do ventre da minha mãe, né, vamos dizer, pelado, do ventre né, pelado eu vou morrer, né, a gente vai morrer do jeito que Jesus, né, nos criou. Tem também Davi, ele chorava até perder as forças, lá em Mateus 6:6, fecha a porta do teu quarto, né, entra no teu quarto, fecha a porta e entrega teu pai, né, ora teu pai que está em secreto, né. Davi chorava, né, muitas coisas, né, o assassinato, muitas coisas passou na época dele, né. Algumas causas, então, espirituais e emocionais, que a gente pode fazer, então, trauma emocional ou perdas, pressão, comparação, cobrança excessiva, pecado não confessado, lá em Salmo 32, capítulo 3, versículo 5. A gente pode ver, né? Tá. Salmo 32, versículo 3 ao 5. Enquanto mantiveres meus pecados inconfessos, meus ossos se mantinham, minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças se endividaram como seiva em tempo de seca. Confessei-me o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Jesus, ele, né, perdoa o nosso pecado. Então, uma frase de impacto que eu quero trazer para vocês: a mente é um campo de batalha, e a vitória começou quando entregamos o controle a Deus. Tá? Então, eu quero trazer, né, que Deus pode, respostas que Deus pode trazer para a nossa vida. Então, Deus se importa com as nossas emoções. Isso é realidade. Deus importa muito com as nossas emoções. Lá em Salmos 56, versículo 8, tu reconhece cada uma das minhas lágrimas. E tu mesmo anotaste o meu lamento, reconhece em teu odre as minhas lágrimas. Ora, caso não registra tudo em teu livro?
Jesus, ele registra tudo. Deus registra tudo no livro da vida. Lá no dia do julgamento final, ele vai nos falar tudo que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, né? Então, tudo está anotado. Nossa ansiedade, nossa depressão, tudo a gente deve lançar para ele, né? Lá em João 11:35, fala que Jesus chorou. Ele chorou, ele entregou a sua própria vida por amor a nós. Mesmo a gente não merecendo, ele entregou a sua própria vida. Onde, né, Deus mandou ele por amor a nós. A gente não merecia. Onde cuspiram na cara dele, onde ao terceiro dia muitos duvidaram, mas a gente crê. No terceiro dia ele ressuscitou, passou um tempo, né? Não me recordo bem se, mas na Bíblia fala quanto tempo mais ou menos ele ficou. Mas ele ficou por um tempo, apareceu aos discípulos, né? Apareceu a alguns, né, que não tinham conhecido ele depois dele reviver, né? E então a gente crê, Jesus ressuscitou. Por amor a nós, ele entregou a sua própria vida, né? Como diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho unigênito. Não é seu único filho, seu filho unigênito, seu primeiro filho. Por amor a nós, por amor àquele, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? E também Deus, ele nos convida a lançar todo o nosso fardo, toda a nossa ansiedade. Em 1 Pedro 5:7, fala, né? Tudo ali que eu falei, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, tá claro. A gente não pode duvidar que ele não cuida da gente. Ele sabe do nosso levantar, ele sabe do nosso caminhar, ele sabe o que a gente faz no dia a dia, ele sabe as preocupações, a ansiedade, a pressão que a gente passa no dia a dia. Ele sabe de tudo. Quando a gente se preocupa muito com as coisas, tá? Eu posso dizer que eu descobri esse ano, eu tenho a questão da ansiedade, tá? Para quem não sabe. E é difícil, tá? Muitas pessoas podem achar, eu não vou estar nem aí, a ansiedade, não tô nem aí. Mas tem muitas pessoas que se preocupam, né? Muitas pessoas têm a questão que se preocupar com o futuro. Se preocupar antes com uma coisa que não aconteceu ainda. E se preocupa. A mesma coisa, a depressão. Para quem não me segue lá no Instagram, né? Depois do culto eu passo, mas eu gravei um vídeo, né? Isso eu pus uma coisa que eu acho que ninguém sabia. Muitos veem uma menina aqui, eu acho também, ali no grupo, vocês veem uma menina, como eu posso explicar? Uma menina alegre, uma menina extrovertida, uma menina, né, que tá bem, tá tudo bem na vida, que não tá passando por nada, que Deus só tá abençoando, que Deus isso, aquilo, não. No fundo, tem muitas coisas que não sabe que tem uma menina com depressão, com ansiedade, que lida com ansiedade no dia a dia, que se preocupa com tudo, né? Antes de acontecer, que sabe que se sente sobrecarregada, né? Para quem não sabe, eu faço curso na parte da manhã, estudo à tarde, chego 7 horas da noite, eu saio 6. Para você ter uma noção, eu saio 6:10 da manhã, chego 7 horas da noite em casa. Assim, uma menina sobrecarregada, uma menina que, assim, não, tipo, tá aos poucos tentando colocar as coisas no eixo. Então, ali eu pus uma coisa que ninguém sabia. Tá? Eu descobri, como eu falei esse ano, eu faço acompanhamento psicológico, tá? Lá em Mateus 11:28, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E Jesus convida para a gente ir até ele, lançar sobre, né, como eu falei, sobre todos que estão
cansados, sobrecarregados, oprimidos, e até ele que ele vos aliviará. Também o Espírito Santo que Deus mandou, Jesus mandou quando ele voltou para o céu, é consolador. Isso eu posso muito bem dizer para você. Sabe? Lá em João 14:16, fala: "Eu orei ao Pai, ele vos dará outro consolador." Então, ali, Jesus fala que ele voltaria para Deus, né, para o céu, e mandaria um consolador, que estaria no século dos séculos até a volta dele, né? E ele nos consola e nos fortalece e nos guia. Eu quero trazer também 5 caminhos para cura, para quem passa por ansiedade, depressão, por qualquer outra coisa. Reconhecer o nosso problema, não negar, né? Como eu falei, eu reconheço, eu tenho, tá? Foi diagnosticado. Reconheço. Então, a gente deve reconhecer, não é fraqueza, admitir que você precisa de ajuda, tá? Deus não cura aquilo que fingimos que não existe, tá? Não adianta a gente fingir que a gente tem depressão, ansiedade, alguma coisa relacionada a isso. Não adianta. A gente... Porque assim, ó, nisso eu tô falando porque foi diagnosticado, tá? Eu não tô mentindo nem nada, foi comprovado realmente. Tá? Mas tem muitas pessoas, eu vejo no nosso dia a dia, que muitas pessoas fingem que tem ansiedade, depressão e não tem. Então, a gente deve orar com sinceridade também. A gente deve se derramar o nosso coração como Ana fez, com aquela oração sincera. Onde a gente viu Elcana, né? Tinha ela, tinha a Pelina, se eu não me engano. Se alguém souber, pode me corrigir se eu estiver falando errado. Onde ele tinha essas 2 esposas, né? Uma dava filhos, conseguia dar filho e Ana não conseguia. Onde uma vez por ano eles iam, né, lá sacrificar, né, ofertar, e sempre Ana sem filho. Onde na última, né, vez que eles foram, estava ali, né, a festa e tal, e Ana foi ao templo, no santuário, se derramar diante de Deus e pedir: Senhor, eu quero ter um filho, né? Onde ela ofertou, não podemos dizer ofertou, mas ela entregou desde o ventre, desde antes dela saber que estava grávida, ela já entregou nas mãos de Deus Samuel, né? Lá em Samuel, 1 Samuel 1:10-16, fala sobre toda essa trajetória da oração dela, né? A gente vê também toda a trajetória de Samuel, onde Deus fala: Samuel! E ele acha que é Eli, né? Samuel, de novo. E com o tempo ele percebe: não, é Deus que está chamando ele. Fala: descansa, meu filho. Quando tu ouvires, tu fale: eis-me aqui. Vocês lembram o que o Pedro falou, né? E o eis-me aqui. Os louvores que eu mandei para Kelly, super combinou, exatamente, né? Onde Deus chamou Samuel, Deus já tinha plano, exatamente não tinha nem plano. Ana já, né, ofertou ele, bem dizer, já entregou ele desde antes de saber que estava grávida. A gente deve também se alimentar a mente com a palavra de Deus. Lá em Romanos 12:2, transforme-se pela renovação da mente. A gente deve cada dia mais ler a palavra de Deus, se entregar mais a Deus e, como pode ser, se converter, né? A gente, claro, muitos aqui podem ser batizados nas águas, muitos podem falar: eu sou batizado ou batizada nas águas, eu preciso me converter, já estou salvo, já estou isso, aquilo. Não! A gente mesmo, né, pode ser, eu me batei com 11 anos de idade. Vocês, para ter uma noção, eu fui ser batizado com o Espírito Santo com 17, o ano passado. Agora, em novembro, vai fazer 1 ano que eu fui batizado com o Espírito Santo. Tá? Eu fui batizada sem língua e fui renovada com língua.
Aqui exatamente onde eu tô falando com vocês, eu fui renovado com o Espírito Santo com línguas. Ouvindo um dos louvores que eu mandei, né, pra Kellen, pra poderem botar aqui. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Exatamente esse louvor. A minha avó estava aqui, meu pai e minha mãe estavam, né, na igreja, no encontro de casais que estava tendo. Minha avó aqui se ajoelhou e chorando comigo. Eu, assim, como eu falei ali no grupo, é uma sensação que não tem como explicar, né? Vocês que já foram batizados com o Espírito Santo, vocês podem ter prova, né? É uma experiência sobrenatural, uma experiência que não tem como explicar. Eu, assim, Deus estava me abençoando que eu não conseguia parar de falar em língua, para você ter uma noção. Eu chorava. E muitas vezes, graças a Deus, Deus tem me renovado com a sua promessa, seu Espírito Santo. Cada vez mais, né, ele renova suas promessas na minha vida. A gente também, Salmos, Provérbios e Filipenses, eles são, como pode dizer, livros-chave para nossa alimentação diária, da nossa mente, da nossa alma. A gente também deve buscar apoio espiritual e profissional. A gente pode, muitas vezes, como eu posso explicar, a gente pode estar em meio de amigos, mas se a gente não está conectado no mesmo espírito, na mesma língua, podemos dizer, não vale a pena. A gente, muitas vezes, não é nem por causa disso, procurar um pastor e tal. A gente deve pedir direção de Deus, pedir apoio de Deus, pedir, Senhor, fica aqui comigo. Muitas vezes eu, falei isso. Senhor, eu estou sobrecarregada, eu estou exausta. O Senhor sabe da minha vida pessoal, da minha vida profissional. O Senhor sabe de cada coisa, sabe? Então, a gente deve sempre buscar um apoio profissional e espiritual. Não só para pastores, para diáconos, enfim, igreja. Para Deus também. Né? Lá em Provérbios 11, 14, na multidão de conselheiros há segurança. Uma palavra-chave de Provérbios. Pastores, conselheiros, psicólogos, cristãos. A gente pode, né? Pessoas-chave. A gente pode procurar pastores, com conselheiros, com psicólogos, né, cristãos, porque muitas vezes não adianta a gente procurar um psicólogo e ele, né, falar nada com nada. Às vezes não precisa nem ser cristão, mas que ele saiba nos entender, sabe? O que eu gosto que eu passo, que ela me entende, sabe? O que eu não conto, né, para ninguém, eu conto para ela, eu conto para Deus, primeiramente para Deus e depois para ela, porque a gente é amiga, sabe? É um bate-papo, podemos dizer. A gente deve descansar, tá? A dizer não ao ativismo, tá? Lá em 1 Reis 19, Elias, né, foi restaurado com descanso e comida e presença de Deus. Como eu falei, né, ele estava pedindo para morrer e Deus foi lá e o que fez? Deus pediu para ele sair da caverna e deu tudo que ele precisava para ele se fortalecer, se reerguer, porque ele estava numa depressão, podemos dizer. Ele estava realmente em depressão, com a perseguição de Jezabel, né? Com a rainha Jezabel, né? Tal. A gente também, o toque de Deus, ele restaura, tá? Jesus, ele curou um leproso, ele libertou um endemoniado, ele restaurou Pedro. Pode tocar em sua alma hoje, tá? Ele restaurou Pedro, a gente sabe, né? Pedro negou 3 vezes Jesus, o galo cantou e Pedro negou 3 vezes Jesus, né? E Jesus fez tudo maravilhas antes de ir para o céu e se entregou a sua própria vida. Lá em Isaías 61, do versículo 1 ao 3, enviou-me para curar os quebrantados de coração.
né? E tem muita continuação também. Para quem quiser, depois eu vou estar postando no grupo cada tópico, cada, né, palavra ali, para quem quiser procurar, né? E apoio, apelo e oração, né? O apelo sincero. A gente pode, se você está sofrendo, Jesus te chama hoje. Jesus te chama para entregar a sua ansiedade, sua depressão, tudo que está te incomodando hoje, Jesus pode te tirar. A gente deve cada dia mais, né, entregar tudo para Jesus. Sabe, eu posso dizer, no momento mais difícil da minha vida, eu assim, ó, eu falei no outro grupo que eu trouxe palavra, eu já duvidei da existência de Jesus, tá? Já duvidei. Para você ter uma noção, já duvidei 2 vezes. A primeira foi quando eu fui diagnosticada com perda auditiva. Para quem não sabe, eu tenho perda auditiva severa. Perda auditiva, miopia, a síndrome, que eu não vou entrar em detalhes, tá? Depois, as meninas, tá? É mais da nossa parte. Depois, se alguma menina quiser me chamar no privado, depois do culto, pode me chamar, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas é relacionado a nós, tá? Quando eu descobri essas coisas, foi o que me fez duvidar da existência de Deus. Eu falei, Senhor, por que tu me deixasse assim? Por que tu... Será que tu tem um plano na minha vida assim? Será que tu realmente existe? E o que Deus falou para mim? Filha, descansa em mim. Eu te deixei assim porque eu te farei profetas, né? Como está escrito lá em Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, antes que viesse ao mundo, já te designei para profeta para nações. Então Deus falou exatamente comigo, filha, descansa. Eu te deixei assim porque eu tenho plano contigo assim. Eu tenho planos grandiosos. Eu há de te dar muitos certificados nas minhas mãos, que realmente Deus tem me abençoado. Os cursos que eu estou fazendo, Deus tem me dado certificado. Esse agora que eu estou fazendo, eu há de me formar. Ano que vem, se Deus quiser, eu vou trabalhar. Por eu ter 18, eu vou direto trabalhar, tá? Então, Deus falou comigo que era para mim descansar, que não era para mim, que eu não precisava duvidar da existência dele, porque ele me deixou assim, porque ele tem um plano comigo assim. A segunda vez foi quando a minha avó, ela passou por 2 cânceres, tá? Lá em 2019 e o ano passado, tá? O ano passado ela descobriu que o câncer voltou no intestino, onde ela passou 2 vezes, a segunda, né? Pela segunda vez, ela passou 2 cirurgias na segunda vez, tá? Ela passou a primeira, onde eu tava no curso, né? Eu tava no horário de almoço, eu fui pro ônibus para poder ir pro centro. E mandei mensagem pro meu pai, pai, tá tudo certo com a avó? Tá, ela tá bem, tal, eu e ela brigamos, mas eu amo de coração pra ela. Ela tá bem? Ela já saiu da cirurgia, tá tudo ótimo? Aí ele falou, não, filho, ela ainda não saiu da cirurgia, ela tá na mesa da cirurgia ainda. Aí eu me falei, pai, então eu vou lá na escola, não pode telefone, né? E tal. Então, tipo, eu falei, pai, se tu me mandar alguma coisa, eu não vou responder, mas me manda notícia dela. Quando eu saí da escola, eu, tipo, eu faço o quê? Um dia eu venho de a pé, no caso foi hoje, eu vim de a pé, e tem dias que eu venho de ônibus. No dia eu vim de ônibus, cheguei em casa, o que eu me deparo? Meu pai triste, angustiado, minha tia, a irmã dele que veio de Criciúma, né? Atualmente minha avó mora lá, ela é de Bagé. Meu tio, né? O irmão do meu pai, angustiado, sabe? Onde eu não sabia, tipo, eu não tinha chegado a ouvir o áudio porque eu queria vir logo pra casa pra saber a notícia dela, eu não queria ouvir por áudio. Né? Eu tava ansiosa, podemos dizer, pra vir pra casa, pra saber a notícia. Onde ninguém falou comigo, tá? Eu fiquei sabendo, sabe como? Pelo Instagram. Meu pai botou a notícia dela no Instagram,
para as pessoas que a gente, né, da nossa família, onde foi que eu descobri. Eu peguei a mãe da minha mãe, né, a gente veio pro quarto e eu comecei a me quebrantar, chorar, sabe, no ombro dela. Falando assim, vó, eu não quero perder a minha avó. Eu não quero perder. Tipo, sabe? Eu não quero, não quero. Aí com isso ela falou, não, não, minha filha, não te preocupa, ela me chama de velha, né? Então, não chora, velho. Não chora. Não te precisa preocupar que vai dar tudo certo. Era pra ela, era tempo indeterminado. Ela foi direto pra UTI, ela saiu da cirurgia, foi direto pra UTI, onde era tempo indeterminado. 2 dias depois, pra honra e glória de Deus, ela foi pro quarto. Graças a Deus. Eu fiquei praticamente 2 semanas sem ver ela e tal. Eu tava na escola, novamente. Quando eu vou pra parada de ônibus, uma irmã, que eu tenho muita intimidade, eu gosto bastante dela, eu sou madrinha da filha dela, onde ela me manda mensagem. Irmã Jennifer, ela me chama de irmã Jennifer. Irmã Jennifer, tu tem alguma notícia da tua avó e tal? Eu fiquei assim, sabe, de cara. Eu não. O que que tá acontecendo? Sabe, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fui ver o grupo da igreja, onde eu me deparei, minha avó na cirurgia de novo. De novo. E tal. Aí com isso eu falei, irmã, eu não sei de nada, eu tô sabendo agora. Eu saí da escola e eu vi agora as mensagens. Cheguei em casa, meu pai tava mandando mensagem pra ela, no grupo da igreja, sobre notícia dela. Ela passou pela cirurgia, não era pra ela passar, mas acabou abrindo. Eles fizeram só a cirurgia, tiraram o tumor e só fecharam. Não chegaram a botar aquela bolsa, só botaram a tela. Arrebentou a tela, né? Ela tava numa ansiedade logo pra vir pra casa. Ela também tem, tá? Isso eu tô pedindo pra Deus quebrantar. Porque tem gente na minha família que tem ansiedade também. Onde ela passou pela cirurgia, meu pai notificando ali. Com isso, quando meu pai falou, ela vai ter que passar pelas, ficar na UTI de novo. E agora é tempo indeterminado mesmo. Foi ali que eu comecei a me quebrantar, chorar. Minha mãe também foi pro quarto, chorar, chorar, porque era a sogra dela, né? A gente não quer ninguém ruim, né? Mal. Tá. Aí meu pai, minha tia, né, que estavam, vieram pra casa. Minha tia tava com a minha avó no hospital, né? Meu tio é lá de Bagé, e tal. Com isso, ele, meu primo, a namorada do meu primo, a esposa dele, vieram. Com isso, eu falei, pai, amanhã eu vou ir lá ver ela. Porque assim, ó, eu tive muito medo de UTI, tá? Pra você ter uma noção, eu muito medo, não é nem questão de medo, porque quando meu irmão nasceu, ele nasceu de 7 meses, eu não pude ver. Eu não tive a oportunidade de ver ele, tá? Na UTI. Ele simplesmente nasceu de 7 meses, eu era menor de idade. Eu tinha 10 anos na época. Eu não pude ver ele. Então eu pensei na minha cabeça, eu não quero ver ela na UTI. Eu quero ver ela bem. Então, aí eu tomei coragem e falei, pai, amanhã tu me leva. Eu vou tomar coragem e vou ver ela nem que seja na UTI. Eu também fiquei sabendo, meu avô se assustou porque ela tava ainda na anestesia, tava, né, com sonda, tava na UTI. Acabou que no dia eu não fui, tá? Eu peguei meu tio, meus primos vieram tudo, onde, assim, um dia antes, né, no dia dessa notícia, meu pai contou pro meu avô, pela segunda vez que a minha avó estava na UTI, onde eu vi o meu avô, a coberta, botar pra cima da cabeça e chorar. E eu nunca vi ele chorar, tá? Pra você ter uma noção, é a primeira vez que eu tava vendo ele chorar. Né, assim, me bateu uma angústia, uma tristeza, sabe? Ver meu avô chorando e não poder fazer nada. No dia seguinte, eu peguei meu avô, meu primo e a namorada dele foram comigo até a parada ali. Eu pego o ônibus para ir para a empresa onde eu faço curso.
quando eu entro no ônibus, põe meu fone, eu gosto de estar escutando louvor quando eu vou pra empresa. E eu ponho, e eu tenho até uma foto depois, se eu puder, eu vou botar, onde eu botei meu capuz e comecei a chorar. Falei pra Deus, não leva ela. Eu tava numa ansiedade, numa angústia, porque eu não podia fazer nada. E tal. Aí eu falei, Deus, não leva. Mas daí eu, né, compartilhei com um amigo meu, onde ele falou, mana, né, que ele me chamava de mana, não fala isso. Porque muitas vezes tu pode estar pedindo para Deus uma coisa e Deus deixar ela realmente, né, bem, sobreviver na realidade, e ela sofrer. Realmente, no começo foi um pouco assim, tá? Realmente. Ela ficar ruim, mal, tendo que ir para o hospital. Mas aí eu chorei pra Deus. Falei, Deus, não leva ela. Foi ali que o meu mundo desabou. Porque eu tive que ser forte pela minha família. Onde eu vi meu avô, como eu falei, meu avô chorando pela primeira vez. Eu nunca tinha ouvido ele chorar. Meu pai, por ele não poder fazer nada, ele era o mais novo, o caçula. Ele tendo que lidar. Ele tendo que contar pro meu avô que a minha avó estava na UTI de novo. Então, foi com isso, graças a Deus, com a oração. Um dia depois, graças a Deus, ela foi pro quarto. Aí no final de semana, eu ainda não era, na época ali eu não era ainda com 18. Aí minha mãe entrou comigo. Falou, Jenny, tu tá preparada, né? A gente subiu pro quarto, falou, tá preparada? Eu falei, sim, mãe. Eu já tô preparada faz tempo. Eu não sabia a realidade, né? Como é que ela tava. Aí quando a minha mãe abriu a porta, o choque veio. Minha avó deitada, sem poder se movimentar, ela estava na sonda, ela não podia caminhar, né? Claro, ela estava fazendo fisioterapia, mas ela não podia se caminhar muito, porque ela estava com ponto, né? Deitada ali, sem poder fazer nada, sabe? Mas eu creio, Deus já confirmou que ela ganhou, assim, algumas almas ali no. Onde ela vai, pra você ter uma noção, onde ela vai, ela fala a palavra de Deus, sabe? Meu avô já foi, acho que pelo que eu lembro, já foi pastora, ela é missionária e tal. Onde ela vai, ela prega, sabe? E tal, depois um dia a gente agradeceu, graças a Deus ela tá bem, mas eu duvidei da existência de Deus quando ela tava nessa situação, porque eu duvidei, porque, Deus, por que tu deixou ela passar pelo câncer de novo? Mas ele me consolou e falou, filha, eu não vou deixar ela morrer, eu vou deixar ela viver, ela vai estar bem, graças a Deus. Ela vai ser testemunha de novo, porque a primeira vez, graças a Deus, ela né, ficou super bem e Deus me consolou, ela vai ficar bem, ela vai, quando ela ficar recuperada perfeitamente, ela vai testemunhar, né, e tal. Foi lindo, duvidei, por que Deus deixou ela ficar assim? Por que sabe, por que não curou? Por que não curou antes dela fazer a cirurgia? Sabe, para não precisar fazer a cirurgia, porque muitas, como é que eu posso explicar? Muitos têm o câncer, aí Deus cura para não precisar fazer cirurgia. Eu tenho, assim, ó, para você ter uma noção, eu tenho testemunho na minha família, né, pai e mãe, que teve um tio meu que estava com câncer, minha avó, a minha outra avó, essa que eu estava chorando junto, ela é testemunha. Ela ia ter que fazer, ela fez cirurgia também na língua, um suposto câncer, ela estava com início de câncer. Ela estava com um suposto câncer, desculpa, tá? Alguém estava me ligando, já desliguei. Ela estava com um suposto câncer, tá? Na língua, e fizeram biópsia, acho que é assim que se fala, e era câncer benigno, não era maligno, graças a Deus. O primeiro câncer da minha avó, essa que passou tudo, era benigno ou maligno, não vou me lembrar. Mas, para você ter uma noção, ela carregou, acho que 14, não foi 14, mas um bom tempo, um câncer de 15 quilos.
Exatamente, se nós calcular, 3 bebês. O barrigão, pra se vocês, vocês virem, né? Se vocês vissem ela, vocês iam dizer que ela estava grávida. Não era. Muitos diziam que era só uma hérnia, mas era um câncer. Tava saindo para fora. Então, ela carregou, né? Aí essa minha avó, ela passou pela biópsia, era câncer benigno, graças a Deus. Passou por outra e tal, mas é um testemunho, porque era para ela fazer outra, mas Deus tirou. Meu avô também. Meu avô tava com. Meu avô materno, ele tava com câncer do tamanho de uma couve-flor, né? Não vou especificar antes, né? Mas era um câncer de que nem uma couve-flor, mas graças a Deus, com base de oração, deu tudo certo. Né? Graças a Deus, ele foi curado. Teve que passar por cirurgia? Teve. Mas todo mundo tava em clamor que deu tudo certo. Até no dia, como eu era criança na época, eu até chorei, né? E tal. Eu achei a mesma coisa que nem eu achei, que eu ia perder ele, mas deu tudo certo, graças a Deus. Mas eu tenho testemunho dela, que ela é prova viva que Deus cura câncer. Né? Claro, Deus deixou ela passar por câncer, sim. Mas Deus deixou ela passar por câncer para ela ser testemunho. Para provar a nossa ansiedade, nossa depressão, que a gente deve lançar nos piores momentos da nossa vida. A gente tem que contar, a gente pode contar sempre com Deus. Porque assim, ó, como um ditado que eu sempre ouço, amigos verdadeiros, a gente pode contar até no dedo que sobra. Deus ainda para nós contar. Porque não adianta a gente contar com as pessoas, com amigos, podemos dizer, entre aspas, se nos piores momentos, onde é que estão os amigos? Para vocês terem uma noção, nesse momento mais difícil da minha vida, eu não tive meus amigos. Os que, assim, bem dizer, cresceram junto comigo, tá? Eu sou evangélica de berço, mas não praticava religião. Mas eu comecei a frequentar a igreja que eu tô com 2 anos e meio. No pior momento da minha vida, onde é que meus amigos estavam? Não estavam se importando comigo. Só esse amigo que eu ia comunicando ele pelo Instagram, como é que estava a situação da minha avó, e graças a Deus ele orou e deu tudo certo. Então, para nós terminar, que aqui eu vejo que a chamada vai terminar em 15. Então, como eu falei, o apelo sincero, se você está sofrendo, Jesus te chama hoje. Eu quero convidar vocês, depois, a vocês fazerem uma oração por liberdade, por libertação da ansiedade, da vossa ansiedade, por cura da depressão, por clamor por Pai e renovo do Espírito Santo, onde Deus há de vos abençoar, tirar toda a vossa ansiedade. E eu também quero deixar alguns versículos básicos, como eu mencionei aqui, Filipenses 4, do 6 ao 7, 1 Pedro 5, 7, sobre a depressão, então, Salmos 34, 18, 1 Reis 19, a tristeza, se vocês quiserem depois procurar, então, João 11, 35, Isaías 53, 5, todos os versículos que eu falei aqui, conforme a pregação. Depois, se vocês quiserem, eu passo no grupo. Então, para nós encerrar, então, Deus não te condena pela sua dor. Ele te acolhe, te cura, te restaura. Jesus não apenas salva a sua alma. Ele também restaura sua mente e coração. Hoje ele diz, venha como está e eu cuido de você. A gente ouve muito, né? Venha como estás. Que Jesus, né? Aí ele quer que a gente, não quer que a gente se limpe a nossa veste, que a gente esteja bonito, que a gente, né, esteja, como é que eu posso ficar um varão valoroso, uma varoa valorosa, daquele, como é que eu posso dizer, pique. Não, Jesus quer que a gente vá a ele, lance a ele toda a nossa ansiedade e depressão, como a gente quer. A gente não precisa estar bonito para estar, né, nos libertando, como podemos dizer. Então, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. Espero que Deus tenha tocado no coração de vocês. Como eu falei no áudio, eu não sou pregadora,
Aqui a primeira vez eu já preguei em outro grupo, tá? Mas eu espero que Deus tenha tocar no coração de cada um de vocês. É um assunto delicado, como eu falei, mas é importante falar, é a nossa realidade. Muitos, assim, podemos dizer, por conta disso, eu falei até no vídeo, o mês passado, era o Setembro Amarelo, eu fiz o vídeo, contei sobre essa questão da minha cidade, e era o Setembro Amarelo, prevenção contra o suicídio. Muitas pessoas estão hoje com depressão, com ansiedade, com tristeza, medo, e o que isso tudo leva? Ao suicídio. Muitos não, assim, não conhecem a palavra de Deus. A gente deve ir e pregar o evangelho a toda criatura, principalmente para esse tipo de pessoa, para que ela possa conhecer a palavra de Deus e lançar a vossa ansiedade, que ele há de vos libertar da ansiedade, há de dar um jugo suave e leve, né? Seu jugo é suave, seu fardo é leve. Então, que nosso fardo possa ser leve, que a gente possa lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Então, era isso que eu queria trazer para cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus tenha tocado. Amém. Que isso, hein, varô? Cê é louco. Desceu o cajado sem dó, mano. Eita, louco. É exatamente isso que ela falou, gente. Jesus, ele não espera de você vestes limpas, aquela coisa toda linda. Não, você tá cheiroso. Não, meu filho. Jesus não te quer cheiroso. Ele vai deixar você cheiroso. Mas por enquanto você não tá. Ao contrário, você tá com o odor do pecado. Você tá com o odor da culpa, odor da ansiedade, odor da depressão. Mas assim como nossa irmã Jennifer falou, Jesus fala, né? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. É exatamente isso. Que vocês possam entender que o pecado de vocês não define quem vocês são. Mas a única coisa que define quem vocês são é o que o livro da vida diz que vocês são. Porque no céu tem um livro que tem tudo a respeito de vocês. Então, muitas das vezes, Deus tem falado com vocês, olha, eu vou te transformar em uma grande missionária, em um grande pregador, em um grande intercessor, em uma grande guerreira. Só que primeiro, para vocês ser aquilo que Deus quer que vocês sejam, vocês têm que acreditar que vocês são aquilo que ele diz que vocês são. Entende? Não adianta tomar posse de uma palavra sendo que você não vive essa promessa todos os dias. E o que eu quero dizer com isso? A depressão, a ansiedade não são maiores do que vocês. Eu quero que vocês entendam uma coisa bem simples aqui, bem pequenininha assim, bem basina. Quem habita em vocês é só Deus. Só, né? O nome de Emmanuel é Deus conosco. Mas esse Deus conosco aponta para a promessa, Espírito Santo. Eu vou subir, mas eu vos deixarei o Consolador dos Consoladores. Então, quem habita em vocês é o próprio Deus. Vocês podem perceber que quando algumas pessoas vão exorcizar demônios, né, ou curar paralíticos, elas falam, olha, levanta e anda no nome de Jesus ou sai em nome de Jesus. Mas quando o próprio Deus chega, ele só fala, sai. E essa autoridade que vocês têm, no nome de Jesus. Mas a ansiedade e a depressão de vocês podem estar num ponto tão grande que vocês choram todas as noites, perguntando por quê, se imaginando por quê nessa situação, fazendo igual o Jó, se questionando, se questionando, se questionando. Não faça igual o Jó, porque muitas das vezes aquilo que vocês julgam ser apenas um questionamento é uma murmuração que o diabo coloca na mente de vocês. E a mesma pergunta que Deus fez para Jó, eu vou fazer para vocês. Onde você estava quando eu criei o mundo? Quando eu criei os céus e a terra?
Se é que você acha tanto que você pode me questionar da forma que você está fazendo, me responde. Quem você é para questionar aquele que é dono de toda a sabedoria? Não para vocês, não é para vocês aceitarem tudo calado, obviamente, mas eu quero que vocês entendam que a depressão, a ansiedade de vocês não são maiores do que o Espírito Santo. Sabe, que vocês, toda vez que colocarem os joelhos no chão, mesmo que em lágrimas, mesmo em meio a uma guerra infindável, mesmo em meio àquele cenário que você olha e fala: Jesus, a promessa vai vir daqui. Eu não tô acreditando, não. Deus, olha essa promessa, é muito impossível. Que vocês possam profetizar, falando: não me interessa como eu acho que esse cenário é, mas eu tomo posse. Como vai ser executado ou como vai ser, eu não sei. Mas se Deus disse que vai, ponto final. Ah, mas tá difícil. Ah, meu filho, Deus abriu o mar vermelho, então eu te garanto que isso é pequeno. Deus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. O camarada tava todo pútrefe, tava cheio de faixa, tava com larva, tava uma nojeira. Tanto é que Maria falou: olha, mas ele cheira mal. Eu imagino Jesus olhando pra cara dela falando assim: você não entendeu. Você não entendeu quem tá na sua frente. A ordem é: Lázaro, vem pra fora. Ai, mas tá todo xoxo, olha, tá em carne viva. Vem pra fora. Você pode não ser curado na mesma hora, mas é o processo que vai te curar. É o processo que vai te fortalecer. Sabe, irmãos? Caverna e deserto é o único local no mundo que não tem CEP. Porque não é pra você fazer morada, é pra você passar. É pra você enfrentar. O deserto não é pra você ficar escondidinho falando: não, Deus, isso aqui é gostoso. Não é não. Não é não. Quem mandou você ficar se escondendo onde Deus tá falando pra você sair? Sai. Tu quer ficar aí dentro, Deus vai te arrancar daí dentro. Você pode falar: não, não vai não. Não vai? Não vai? Não vai? Tenta queda de braço pra ele. Ah, meus filhos. Deus, ele quebra vocês inteiro, mas eu quero que vocês entendam que Deus não aceita dividir altar. Eu tenho refletido esses últimos dias em qual Deus nós temos adorado. Porque o celular virou o nosso Deus. A gente não tem orado como a gente orava antes, não tem feito nosso devocional, não tem feito leitura bíblica. E por quê? A gente trabalha e vive uma rotina automatizada tão grande que a gente não cabe Deus nessa rotina, quando na verdade Deus deveria ser acima de toda a rotina e deveria ser o primeiro de todas as coisas. Então que vocês possam fazer igual a Jennifer falou, que vocês possam descansar no Senhor. Eu sei, é difícil. Por mim eu entendo, a Kelly tá aí ó, de prova. É difícil, é complicado. Mas no mundo tereis aflições. Porém, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus Cristo não venceu o mundo como Deus, mas venceu o mundo como homem para mostrar aos filhos que, como filhos, eles também podem vencer. E vocês são mais que vencedores. A palavra do Senhor diz que vós, jovens, sois mais que vencedores. Meus filhos, vocês têm autoridade para pisar na cabeça do capeta. Você não tá entendendo. Pega o rabo desse diabo e fala: sai da minha vida, daqui você não entra. Da porta pra cá sou eu que mando. Da porta pra lá pode tu mandar. Mas quando você bater de frente comigo, o Espírito Santo que tá em mim vai fazer você estremecer. Porque você, contra o diabo, vai perder. Você vai perder. Eu vou perder, todos vamos. Mas se na hora da angústia a gente clamar o nome poderoso de Jesus Cristo, ah, meu que... Eita glória, meu Deus. Vocês não estão entendendo. O nome de Jesus está acima de toda criatura. Vocês têm noção do que é fazer Baal, Mamon, Diabo, Capeta, Satanás, Beuzebu, Exu, Tranca-Ruas, Zé Pelino, essa povaiada, essa demonaiada tremer? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que Jesus acabou?
tá difícil, tá chorando todas as noites, tá se perguntando, Deus, por que comigo? Por que eu? Minha família é difícil. Nossa, não, 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 não. A ordem é o versículo que a Jennifer mandou. Seja forte e corajoso, pois eu, Senhor seu Deus, vou à frente de você. Acabou. Acabou. Você pode falar assim, não, irmão, meu Deus, para de ser doido, você não sabe o que eu tenho enfrentado. Seja forte e corajoso. Se fosse pra você ser covarde, tu tava no mundo, tu não tava aqui nessa célula. Se fosse pra você se entupir de cocaína, se entupir de droga, você tava lá no mundo, você não tava aqui. Se fosse pra você ser um perdido, se fosse pra você ser alguém esquecido, odiado por Deus, você não tava aqui. Você tava esquecido, caindo em alguma arapuca do diabo. Mas tu não é odiado, tu não é esquecido, muito menos feito pra se entupir de droga. Ao contrário, se entupa do Espírito Santo. Até o tutano, meu amigo. Ora todo dia, clama todo dia. Não tô sentindo nada. Quem disse que tu tem que sentir pra orar? Tu tem que orar até sentir. Quem disse que você tem que sentir pra buscar? Tu tem que buscar até sentir. Você tem que levar uma convicção no seu coração que é a seguinte: ainda que tu não se manifeste, eu vou te adorar porque você é digno. Não é porque, ai, eu sou bonitinho e eu quero. Não, 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 porque eu preciso pra sobreviver. O Senhor não precisa de mim, mas eu preciso de você. Eu quero que as tuas águas não parem somente nos meus tornozelos, mas elas venham pro joelho, pra cintura, pros lombos e me submersam. Que elas possam me submergir por inteiro. E que mesmo que o diabo grite, você não vai conseguir, ouça a voz do teu espírito falando, você vai conseguir. Seja forte e corajoso, porque eu, Senhor, seu Deus, vou à frente de você. Sabe, que vocês possam descansar no Senhor, lancem toda ansiedade, toda depressão, e deixa o amanhã para amanhã. Para de se preocupar, cara. Para. Exatamente. Aí a Jennifer tá testemunhando, cara. Vocês são prova disso. Vocês têm que abrir a boca e pedir. Não é só, ai, Deus vai me dar. Não. Abre a boca e pede. Deus fala isso. Tudo quanto vocês forem pedirem, peçam em meu nome. Jesus fala isso, mas ele é o segundo da Trindade, enfim. Que vocês possam descansar no Senhor e que vocês possam aproveitar o Espírito Santo de toda e qualquer maneira em sua totalidade. E encerrou.